Você pode não acreditar, mas esse livro me ajudou muito. Ele me lembrou das maiores verdades que a rotina tenta apagar da nossa mente todos os dias. Se você sente que está correndo sem sair do lugar, você precisa ouvir o que o menino, a topeira, a raposa e o cavalo têm a te dizer. Porque acredite, você também está esquecendo disso agora. Eu comprei esse livro aqui porque eu assisti o curta-metragem dele, que inclusive ganhou vários prêmios, e ganhou o Oscar de melhor curta-metragem de animação de 2023. Quando eu assisti, eu chorei horrores, porque ele é tudo que eu acredito que é na bondade do ser humano e que muita gente me falou que a bondade é algo negativo, porque as pessoas podem se aproveitar de você por você ser bondoso. Mas eu sempre acreditei que a bondade e o amor é uma das saídas desse mundo. É uma das coisas que podem fazer com que a vida valha um pouco mais a pena, sabe? E faça um pouco mais de sentido. Então eu comprei esse livro e eu quis deixar ele ali na prateleira perto da minha cama, como se fosse um livro de cabeceira. E acontece que eu acabei esquecendo que ele estava lá. Li esse livro, achei ele lindíssimo, me ajudou muito na hora, mas eu esqueci da existência dele. Sabe aquele dia que você acorda meio cabisbaixa, bem tristinha, nada te anima? Não dei uma risada no dia, tava sendo um dia bem difícil, assim. E eu tinha acordado com a cabeça muito cheia, tava preocupada com muitas coisas, contas a pagar, boletos, transição de carreira, insegurança de transição de carreira. Eu escolhi justo o mercado audiovisual, ele é muito instável. Muitas preocupações se passavam na minha cabeça. Tava um pouco mais difícil, assim, reagir nesse dia. E teve um momento que eu tava lutando comigo mesma, que eu tava trabalhando na frente do computador, tentando fazer as coisas renderem um pouco mais, mas a minha cabeça não tava funcionando muito bem. E eu sempre fui muito da produtividade, de você tem que ser produtivo, enfim, papo para outro vídeo. Eu tenho tentado aprender a lidar com esse lance da produtividade de forma um pouco mais saudável, assim. E nesse dia eu lembro de estar na frente do computador, tomando muito café, tentando produzir mais, pensando, mas a cabeça muito preocupada em outras coisas, a energia já mais baixa. Eu pensei, por que ao invés de eu ficar lutando contra tudo isso, eu não me dou um tempo para fazer uma pausa e ver como é que eu reajo. Eu transicionei de carreira por, enfim, vários motivos, mas um deles era para eu não ter que trabalhar mais nesse modelo CLT. Então eu poderia aproveitar que eu estava não trabalhando dentro desse modelo e me dar um tempinho para conseguir entender como que eu reagia do que eu ficar batendo na mesma tecla, na frente do computador, sem conseguir produzir nada. Então me dei um tempo, preparei um chazinho no meio da tarde para eu tentar entender o que seria melhor para mim naquele momento, se era eu pausar ou se era eu me forçar mais um pouco para tentar fazer mais alguma coisa, porque aí a culpa vem muito grande. E uma das coisas que eu aprendi é que a culpa é despotencializadora. Então é muito ruim quando a gente se sente culpado, né? E nesse meio tempo em que eu tava fazendo essa pausa, assim, longe de celular, longe de estímulos, eu tava aguando as minhas plantas e eu passei perto de uma planta que tava no meu quarto e eu bati o olho nesse livro. E eu pensei, nossa, eu lembro que me fez muito bem, a história era muito bonita, por que eu não paro, pego esse livro e leio um pouco pra entender o que o meu corpo sente? Vamos dar esse tempo, não é um livro muito longo, as páginas são mais pausadas, assim, é mais um diálogo com muitas ilustrações. Eu falei, vou ler. Esse livro me lembrou muita coisa que eu precisava lembrar nesse dia. Com essa rotina de dia a dia, de, né, São Paulo, as coisas muito correria, tudo pra ontem, você acaba esquecendo. Para esse momento de luta interna, coube exatamente uma fala simples da topeira. Você tem um ditado favorito? Perguntou o menino. Tenho sim, respondeu a topeira. Qual é? Se não conseguir de primeira, como um pedaço de bolo. Entendi. E funciona? Sempre.
E esse livro tem muitas ilustrações lindas, ele é um livro lindo. O autor é o Charlie Mackesy, não sei se é assim que se pronuncia. Basicamente é a história de um menino que é solitário. Ele conhece uma topeira que gosta de bolo. E nesse meio do caminho eles conhecem uma raposa, que é mais quieta, e um cavalo, que é o ser mais grandioso que eles já viram de tamanho, mas ao mesmo tempo o ser mais gentil. E já começa com uma carta do autor falando sobre o motivo que ele começou a fazer esse livro, que é um livro muito sobre gentileza, sobre amizade, sobre bondade, e isso relembra a gente daquilo que é essencial e não se paga, ao contrário de muita coisa hoje, né, num sistema capitalista. E tem algumas frases que eu queria compartilhar também, que foram umas frases que mexeram muito comigo e eu vou explicar por quê. É logo no começo, quando tem o encontro do menino com a topeira. Ai, gente, olha isso aqui. Ai, não dá pra ver, mas eu vou mostrar pra vocês. Que coisa mais linda. Começa assim. Eu sou tão pequena, disse a topeira. É verdade, concordou o menino, mas faz uma grande diferença. Isso é pra gente lembrar que por menor que a gente esteja se sentindo, a gente faz diferença. Pra alguém talvez a gente faça diferença, pra alguma coisa a gente faz diferença. Não é à toa que em psicologia social, por exemplo, tem o estudo dos grupos, a psicologia dos grupos. Cada grupo vai ter uma identidade de acordo com as pessoas que fazem parte desse grupo. Então, por exemplo, se eu tenho A, B, C, D e E, a personalidade desse grupo não vai ser a somatória da personalidade de cada pessoa, de cada ser. Vai ser o conjunto deles todos juntos. Da mesma forma que, se eu tiro A e coloco Z no lugar, o grupo vai funcionar diferente. E não vai ser a somatória das personalidades. Vai ter uma outra característica. Então, uma pessoa, um ser, faz toda a diferença quando a gente está falando de grupo. Porque esse ser não faria diferença em outras coisas também. Então, por menor que a gente esteja se sentindo, a gente pode se lembrar que a gente tem o nosso valor. Nesse outro aqui, o menino pergunta: pra você, qual é a maior perda de tempo? Ficar se comparando com os outros, falou a topeira. Gente, quantas vezes a gente não para e se acaba de ficar se comparando com os outros? Principalmente nas redes sociais, né? Porque a gente quer sempre estar ali no que o outro tá postando. Ah, o outro tá na praia, o outro comprou uma casa, o outro tá trabalhando, tá ganhando dinheiro. Calma, cada um tem seu caminho. A única coisa que eu acho que a gente pode se comparar, de repente, é com a gente mesmo em outro momento. Não com outras pessoas. Fora que muita coisa da rede social é uma partezinha do iceberg, sendo que o iceberg é tudo aquilo ali que tá embaixo d'água também, e as pessoas não mostram. O que tem lá longe? O desconhecido, revelou a topeira. Não tenha medo. Imagine como seríamos se tivéssemos menos medo. Isso me faz lembrar dos momentos de incertezas que eu tenho, de insegurança, com relação a uma transição de carreira ou com relação a qualquer mudança. Imagina se a gente não tivesse medo de encarar o desconhecido. Aí a gente entra numa questão biológica. A gente sente medo desde que a gente se conhece como ser humano, por conta de ameaça, essas questões de ansiedade. Mas hoje está muito mais acentuado e talvez a gente não precisasse ver dessa forma. A gente sentia medo quando a gente via um mamute, por exemplo. É muita ansiedade, é muito medo do desconhecido, do inseguro, da incerteza. E talvez a gente pudesse ter um pouco menos. Nesse momento aqui do livro, a raposa aparece. E a raposa é um grande predador de topeiras. Então você sente uma tensão de, ai meu Deus, será que essa raposa vai comer a topeira? E a topeira tá tão legal, tô começando a ter um afeto pela topeira. E a raposa, ela fica presa, ela acaba ficando presa em uma armadilha. E aí nesse diálogo aqui, a topeira fala assim: não estou com medo, disse a topeira. Se eu não tivesse presa nesta armadilha, eu mataria você, rosnou a raposa. Se continuar presa aí, você morrerá, afirmou a topeira. Então, a topeira roeu o arame com seus dentinhos. Uma das nossas maiores liberdades é escolher como reagimos às coisas.
É uma grandiosíssima lição de como a gente pode escolher, como a gente pode reagir adiante a algumas situações. A gente pode escolher. A topeira poderia ter deixado a raposa ali para morrer, já que ela é uma das suas, né, um grande predador, mas ela não escolheu isso. Ela escolheu o caminho da bondade, da ajuda. E aí o que acontece? A topeira, ela tá passeando perto de um rio com um menino e ela acaba caindo na água. E nessa correnteza, a topeira, na pequeneza que ela é, e o rio com a sua potência, aparece a raposa. E a gente pensa, pelo menos foi o que eu pensei, né? Putz, a raposa vai comer a topeira e já era. Acabou a topeira, o livro, porque sempre tem um conflito, meu Deus, o que vai acontecer? E a raposa salva a topeira. Ai, gente, não é lindo? A raposa salva a topeira. E tem uma frase, quando eles estão os três juntinhos aqui, falando: há tanta beleza de que precisamos cuidar. Ele diz sobre amizades que estão para você, pessoas que escolhem ser boas e bondosas e gentis com você. Assim como eu falei anteriormente, não é algo que se compra, não é algo que a gente paga com dinheiro para receber isso de alguém, e é uma das coisas mais bonitas que a gente pode encontrar nessa vida. E uma das coisas disso também é que gentileza gera gentileza. Essa é uma das frases que eu mais carrego comigo e que eu adoro isso. Eu prefiro ser gentil com alguém que me fez mal do que provocar esse mal também a outra pessoa, a essa pessoa que me fez mal. Enfim, eu não acho que é aí que funciona, não é assim que funciona. E aí começa uma aventura dos três, do menino, da topeira e da raposa, nessa jornada de irem para onde eles estão indo. E tem a seguinte frase: ser gentil com você mesmo é uma das maiores gentilezas, ponderou a topeira. Gente, quantas vezes, eu conto nos dedos, as vezes em que eu parei e pensei, puxa, eu acho que eu não tô sendo gentil comigo mesma. Eu não tô tendo essa autocompaixão comigo mesma. Porque eu tô me cobrando, eu tô me puxando, eu tô passando dos meus limites. E não é assim que funciona, né? A gente é importante pra gente. A gente é o ser mais importante pra gente. Precisamos olhar com mais carinho pra gente, pro nosso caminho, pras nossas escolhas, pro que a gente tá sentindo. E aí a seguinte frase: a gente costuma esperar pela gentileza, mas ser gentil com você mesmo pode começar agora, completou ela. A gente não é muito gentil com a gente mesmo, né? A gente faz essa gentileza pros outros. Eu mesmo funciono muito assim. A gente espera que os outros sejam gentis com a gente, mas a gente não é. O mais difícil de tudo é perdoar a si mesmo, que é aquilo que eu falei, a culpa é muito despotencializadora. E nesse ponto da história, eles conhecem o cavalo. E ele faz um comentário. O menino pergunta pra ele: qual é a coisa mais corajosa que você já disse? Perguntou o menino. Socorro, respondeu o cavalo. É muito difícil a gente pedir ajuda. Eu, pelo menos, aprendi muito desde criança que eu preciso me virar sozinha. Quantas pessoas não tiveram que se virar sozinha na vida porque não dava pra depender de ninguém? Só que a gente também precisa aprender a pedir ajuda. Pedir ajuda é muito importante, por mais difícil que seja. A gente acha que a gente vai se mostrar menor se a gente pedir ajuda, ou mais vulnerável, ou mais frágil. Mas é aí que tá o ponto de coragem. Sabe por quê? O cavalo fala assim: pedir ajuda não é a mesma coisa que desistir, afirmou o cavalo. É se recusar a desistir. Você pede ajuda porque você não quer desistir, é porque você quer continuar. Então é um ato belíssimo de coragem. E a gente precisa reconhecer isso. Muitas pessoas acham que pedir ajuda é fraqueza, mas na verdade não é. É justamente o contrário. Às vezes, disse o cavalo. Às vezes o quê? Perguntou o menino. Às vezes o simples ato de se levantar e seguir em frente é algo corajoso e grandioso. A maior ilusão, comentou a topeira, é que a vida deveria ser perfeita. Uma das coisas mais tóxicas na minha vida são as redes sociais. Porque é ali quando eu passo mais tempo, e essas ferramentas foram feitas para que você fique adicto a elas, porque é assim que elas ganham dinheiro. E ali você vê a vida das outras pessoas, a gente só tá vendo as coisas boas, ninguém fala das coisas ruins, e a gente começa a se comparar justamente aí. E é aí que a gente acha que a nossa vida teria que ser assim, que a nossa vida tinha que ser perfeita, e começa a querer aquele jeito, estilo de vida que tal pessoa tá mostrando, e não é assim. A vida não é perfeita.
E a gente precisa aceitar. E quando a gente aceita que a nossa vida não é perfeita, acho que fica um pouco mais leve. Ai, nessa parte é lindíssimo. Tem uma coisa que nunca contei a vocês, revelou o cavalo. O que é? Perguntou o menino. Posso voar, mas parei porque os outros cavalos ficavam com inveja. Ai, gente, a gente se poda muito porque a gente também não quer machucar os outros. A gente acha que quando a gente pode fazer alguma coisa e o outro não pode, a gente teoricamente não poderia fazer isso, quando o problema é muito mais embaixo. Falando de privilégios, não deveria ser privilégio, porque todo mundo deveria ter acesso às mesmas coisas. Aí não seria privilégio. Então é um tema muito delicado, né? E que a gente acaba escondendo ou omitindo alguma das nossas também potencialidades, não no caso do privilégio, mas assim, alguma outra característica, porque a gente não quer machucar a outra pessoa também. Seu copo está meio cheio ou meio vazio? Indagou a topeira. Acho que sou grato por ter um copo, respondeu o menino. Essa frase me fez pensar muito na gratidão que a gente tem pelas coisas. A gente sempre ouve falar, tenta ver pelo copo, do lado do copo meio cheio. E nesse ponto aqui, ele retoma algo muito mais importante que isso, que é ter um copo. Eu tava com tanta coisa na cabeça, pensando em contas, em segurança, em muita autossabotagem, que eu esqueci que eu estava tendo essa oportunidade de fazer essa transição de carreira. Então as coisas começaram a ter um peso menor na minha cabeça, depois que eu li esse livro. Tem mais algum conselho? Perguntou o menino. Não meça seu valor pela forma como os outros o tratam, disse o cavalo. Lembre-se sempre de que você é importante. Você é amado e traz para este mundo coisas que ninguém mais é capaz de trazer. Isso me lembrou muito dos cineastas, assim. Quantas vezes a gente vê filmes, por exemplo, sobre o mesmo tema? Mas cada filme é diferente porque cada cineasta coloca o seu ponto de vista sobre aquele tema. Então, não acho que o que você tem a oferecer para o mundo não vale nada. Vale porque só você tem esse olhar. E pode ser que através do seu olhar mais pessoas consigam sentir alguma coisa. E por fim, às vezes só ouvimos falar de ódio, mas há mais amor neste mundo do que você poderia imaginar. Sim, eu penso a mesma coisa. Eu fico muito dividida entre amor e ódio pelos seres humanos, mas quando eu vejo um gesto de gentileza ou eu vejo as pessoas se ajudando, fazendo algum movimento bom, assim, em prol do próximo, é aí que eu entendo que o ser humano consegue ter pelo menos um momento de alívio e as coisas poderiam ser um pouco melhores se houvesse mais amor e gentileza no mundo. Eu precisei desse chacoalhão de um livro para voltar ao eixo. E você? Qual foi a última vez que você parou para ser gentil consigo mesmo? Se esse vídeo te lembrou de algo importante hoje, se inscreve aqui no canal. E se você quer continuar acompanhando essa minha jornada de tentar ser menos perfeita e mais real, se inscreve aqui também. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau!